Depois de uma aula cebosa, bem nojenta mesmo, de diarreia, vamos falar de constipação. Constipação que não foge muito aí do tema, a gente precisa primeiro definir como é que a gente diagnostica aí essa constipação. Porque o meu ritmo intestinal é diferente do seu, que é diferente de várias outras pessoas. Então a gente precisa ter uma espécie de padrão aqui para a gente conseguir diagnosticar mesmo o que é constipação para aquela pessoa. Então, o geralzão para poder fazer esse diagnóstico, eu vou te dar 5 critérios diagnósticos. Desses critérios, precisa ter pelo menos 2 presentes para a gente conseguir diagnosticar. E não é, estou com esses critérios aí há uma semana. Não, precisa estar presente há pelo menos 3 meses. Então, pelo menos 2 desses 5 critérios há 3 meses. Vamos lá. Primeiro critério é frequência diminuída de evacuações. Mas você acabou de dizer que não tem como a gente definir direitinho essa frequência. Vamos fazer uma faixa aí bem prolongada, bem ampla mesmo, que a gente aceita como uma frequência normal, tá? Então a gente aceita aí por volta de uma evacuação a cada 3 dias ou 3 evacuações em um dia. Então você percebe que é uma faixa bem ampla aí de normalidade, né? Então, isso também pode acabar variando de acordo com a cultura do paciente, com hábitos alimentares, diversos outros fatores que a gente vai discutir ao longo da aula. Primeiro critério, frequência diminuída. Segundo critério, volume ou calibre das fezes do bolo fecal reduzido, tá? Isso aí, muito cuidado, porque isso aí pode ser alterado principalmente com algumas alterações alimentares. Então, você precisa questionar ativamente se teve alguma mudança na dieta, se mudou alguma coisa no que ele estava ingerindo, tá? Também perguntar se está presente as fezes, na verdade, se as fezes estão endurecidas em pelo menos 25% dos casos, 25% das evacuações, tá? E também se ele está sentindo uma dificuldade para evacuar em pelo menos 25% das evacuações e se tem essa sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações. Então, 5 critérios diagnósticos, se tem pelo menos 2 há mais de 3 meses, você já fecha aí o diagnóstico de constipação. Fechado o diagnóstico, vamos agora classificar em primária ou secundária. O que é cada uma delas? A constipação primária é mais tranquila, digamos assim, para a gente. A gente não precisa se preocupar tanto. Ela tem uma causa funcional. Ou seja, não tem nada estrutural ali no intestino que está causando esse problema naquele paciente, tá? Então, geralmente, a gente nem consegue identificar uma causa aparente naquele quadro. Então, a gente geralmente considera como se fosse idiopático, porque não tem nenhuma alteração estrutural, nenhuma alteração metabólica, nada que justifique aquela constipação. Além disso, também a constipação primária ela pode ser um problema crônico. Então, que acaba surgindo desde a infância e vai se arrastando aí por um bom tempo. Então, quando a gente tem isso daí, a gente já não pensa em, por exemplo, uma doença maligna, uma neoplasia aí no intestino. Então, a gente já não pensa. Esses quadros mais crônicos acabam sendo um pouco mais complicados para a gente tratar, principalmente porque eles acabam sendo bem resistentes, na verdade, ao tratamento convencional. Então, a gente precisa acabar improvisando um pouquinho nesse tratamento. Além disso, a constipação primária ela sofre influência de diversos fatores, tá? O principal dele é hábitos de vida. Como assim hábitos de vida? A atividade física, que pode atuar diretamente aí, influenciando no trânsito intestinal, a velocidade do trânsito intestinal, mas principalmente a dieta. A dieta é responsável por 90% dos casos de constipação primária. Daí você já tira. Uma dieta muito pobre em fibras, por exemplo, acaba diminuindo a velocidade do trânsito intestinal, que as fibras aceleram. Se eu não estou ingerindo fibra direito, aí meu trânsito intestinal vai ficar bem devagarzinho, eu vou ter uma frequência reduzida de evacuações. Além disso, a cultura pode influenciar e também os fatores emocionais, tá? Então, algum estresse que poderia causar essa constipação. Além disso, inclusive, outro fator importante que pode influenciar é a gestação. Gestantes podem ter uma constipação aí fisiológica durante esse processo aí da gestação. Então, devido a algumas alterações hormonais, o trânsito intestinal acaba ficando mais lentificado
Então o paciente acaba não tendo esse quadro como uma patologia, mas sim como fisiológico para ela. Entendido a constipação primária, vamos falar da constipação secundária. A constipação secundária, a gente vai ter o quê? No lugar de ter uma causa funcional, a gente vai ter uma causa orgânica. Ou seja, alguma alteração estrutural que vai estar desencadeando, vai estar causando todo aquele quadro clínico de constipação naquele paciente, tá? Isso pode ser desde a doença intestinal, ou seja, um megacólon, característica de uma doença de Chagas, por exemplo, ou uma neoplasia de cólon, uma obstrução intestinal. Tudo isso pode causar essa constipação secundária. Pode ser também o estado metabólico que está desencadeando esse quadro clínico. Pode ser uma diabetes. Se você parar para pensar, 15% dos diabéticos têm uma constipação aí decorrente desse quadro aí metabólico. Também a gestante tem essa doença. Essa doença não, né? Como eu falei, é fisiológica para as gestantes. E também algumas medicações podem causar essa constipação secundária, principalmente antidepressivos. Algumas classes de antidepressivos podem causar constipação. E se você parar para pensar, não faz sentido a gente tirar um medicamento tão importante como o antidepressivo, porque ele está causando constipação. Então a indicação é você não tirar só por causa da constipação. Você vai tirar se acabar tendo outros efeitos colaterais que prejudiquem a qualidade de vida daquele paciente ainda mais, tá? Você pode substituir por algum outro para ver se o paciente se dá melhor. Mas só por causa da constipação não existe a recomendação. E além disso, além dessas causas, a gente também pode ter a constipação secundária sendo causada por doenças neuromusculares, tá? Então, doenças neuromusculares podem desencadear esse quadro de constipação. Por exemplo, a doença de Hirschsprung, uma doença genética que acaba sendo um pouco mais rara, então a gente não encontra muitos casos dessa constipação causada pela doença de Hirschsprung, quando a gente compara aí, por exemplo, com megacólon por Chagas ou uma neoplasia de cólon mesmo. E agora imagina o seguinte cenário, você está lá no jantar de família e seu tiozão, sabendo que você faz medicina ali, te chama no cantinho e diz que está com a prisão de ventre. Você já com a barriga cheia do jantar, resolve então já aproveitar ali, está pagando semiologia e já começa a fazer uma anamnese com ele, vai treinar um pouquinho, enquanto a sobremesa não sai, né? Já encheu a barriga, bora lá treinar um pouquinho aqui a anamnese. E aí você já começa acertando em cheio a primeira pergunta. Um ponto importantíssimo. O que é que você está sentindo e quando começou? Já vamos direto aí à queixa principal e a duração dessa queixa principal. E ele já te responde que faz 4 meses que ele está tendo aí que fazer um esforço absurdo para conseguir defecar. Porque as fezes estão bem duras e ele só está conseguindo evacuar quase que uma vez por semana. Isso ele está falando sussurrando quase, porque ele não quer que ninguém escute, óbvio. E aí você já pensa, beleza, eu assisti essa aula lá no Veterano Ensino, eu já lembro perfeitamente dos critérios diagnósticos e a gente acabou de fechar o diagnóstico dele. Ele disse que faz 4 meses, beleza. E aí a gente marcou 3 critérios diagnósticos. Foram mais de 2? Foram. Por mais de 3 meses? Foram. Perfeito. Fechamos a constipação. Você já fala para ele, ó, isso aí é uma constipação, a gente precisa investigar melhor. E como é que a gente vai fazer essa investigação? Fazendo uso dos métodos de anamnese, exame físico e exames complementares, a base da semiologia. Então, começando pela anamnese, o que é que você vai precisar questionar o seu tio aí, Marinaldo, sobre essa constipação? Primeiro de tudo, início dos sintomas. Isso aí você acabou de perguntar, está ótimo, ele já te respondeu faz 4 meses, ok. Mas quando a gente tem um início muito recente, assim, a gente já fica meio um pouco com medo, porque o início recente ele favorece, na verdade ele é sugestivo de uma doença orgânica. Então, se tem uma constipação que ele nunca teve antes, mas começou até agora, presta atenção que isso pode ser neoplasia. Investiga a malignidade, muito cuidado com isso daí. Mas se já está há mais de 2 anos, é um quadro mais arrastado, você já pensa, tá tranquilo, nem precisa pensar em doença maligna. Só em último caso, mas é bem raro a gente encontrar, tá? Outra coisa é questionar sobre o quadro clínico. Quando eu digo questionar sobre o quadro clínico, eu quero dizer
todos aqueles critérios diagnósticos que a gente falou, aqueles 5. Então vamos tentar lembrar: o calibre das fezes, né? A frequência reduzida, também um esforço para evacuação, se as fezes estão endurecidas, né? E a sensação de evacuação incompleta, tá? Então pergunta aqueles critérios diagnósticos que a pessoa vai conseguir, você vai conseguir interpretar melhor o quadro dela e conseguir fechar ou não o diagnóstico de constipação, tá? Também perguntar sobre fatores emocionais. Como eu falei, fatores emocionais, estresse, por exemplo, podem acabar influenciando aí no trânsito intestinal do paciente, que pode causar esse quadro de constipação e também pode causar o quadro de diarreia, tá? Também hábitos alimentares, a parte fundamental nessa anamnese. Não pode faltar de jeito nenhum. Hábitos alimentares. Quando você fala em hábitos alimentares, eu estou falando sobre alguma mudança que pode ter ocorrido, tá? Passou a comer tal coisa, deixou de comer tal coisa. Isso tudo você precisa perguntar. Também perguntar sobre o consumo de fibra, se consome muitos alimentos ricos em fibra, se tem uma dieta pobre em fibras, como é que ele faz aí com relação ao consumo de fibras. E também hidratação, bebe muita água, bebe pouca água, quase não bebe, é sugestivo aí para causar essa constipação. Atividade física, já falei, também pode influenciar diretamente no trânsito intestinal, tá? E sintomas associados, alguns que são bem comuns, é a distensão abdominal, tá? O abdômen vai ficar meio inchado. Também pode sentir uma dor abdominal associada e flatulência. Aí um ponto importante demais. Você precisa questionar sobre flatulência. Não está conseguindo evacuar, mas está conseguindo soltar alguns gases, beleza, a gente fica mais tranquilo. Porque a gente pode acabar pensando em uma possível obstrução intestinal, que se for muito intensa, a gente não vai ter a eliminação de gases, tá? Então a gente precisa questionar sobre isso. Continuando nossa investigação, vamos para os outros 2 passos importantíssimos aqui da investigação. Então, exame físico e exames complementares. O exame físico da boca é fundamental para a gente poder procurar identificar lesões que possam estar interferindo na alimentação aí do paciente. Também o exame do abdômen para investigar alguns sinais associados, como a distensão abdominal, que eu falei, que é bem comum a gente encontrar. Algumas hérnias também, massas palpáveis ou a presença de um fecaloma. Então, nesse exame do abdômen, a gente vai procurar alguns sinais de obstrução intestinal, por exemplo. E o exame da região anal. Calma, que você não vai fazer isso com o seu tio Marinaldo lá durante o jantar, obviamente, tá? Então, nessa hora você diz, não vou fazer isso aqui, né? Mas procure um exame, um especialista que ele vai fazer isso em um ambiente mais propício, né? Mas se você estivesse lá com o paciente no ambulatório, vai precisar fazer o exame completo, vai fazer o exame da região anal, você vai fazer a inspeção, procurar algumas lesões, algumas externalizadas e fazer também o toque retal, né? Então, investigar o tônus dos esfíncteres, o calibre do canal e se tem algumas lesões presentes. Finalizado o exame físico, vamos seguir para os exames complementares. Primeiro, exames bioquímicos que podem contribuir, a gente tem aí hemograma, glicose de jejum, a tireoide também, a função tireoidiana, TSH, T4 livre, e também investigar uma possível infecção aí do trato urinário que pode estar relacionado com o quadro de constipação. Então, pedir um sumário de urina e uma urocultura se for necessário. E outros exames complementares, o principal que a gente vai ter aí é a colonoscopia. Só que a gente só vai solicitar ela se a gente tiver alguma suspeita de malignidade. E quando é que a gente tem essa suspeita de malignidade? Então, quando é que a gente vai pedir essa colonoscopia? É quando tem um início recente, como eu falei para vocês. Esse quadro que é mais recente, a gente precisa pensar em malignidade. Aquele que está mais de 2 anos, a gente nem precisa pensar. Se teve alteração do formato das fezes, a gente também pensa em malignidade. Se tem a presença de muco ou sangue nas fezes e se tem perda de peso, um paciente consumido, você vai pensar em uma possível malignidade, tá? Então, voltando aqui para o quadro de Marinaldo, você ia examinar o seu tio, deu uma olhada na boca. Quando você ia examinar o abdômen dele, sua mãe acabou dizendo, a sobremesa está pronta, está na mesa.
E aí ele já correu, já agradeceu, você disse, ó, só come mais fibra, bebe mais água, procura ajuda se não resolver. Ele, beleza, obrigado, e saiu correndo para a mesa para perguntar se era para ver ou para comer. Então, o backup dessa aula aqui, a gente precisa lembrar dos critérios diagnósticos principalmente. Lembra que são pelo menos 2 desses 5 durante 3 meses, tá? Então, a frequência diminuída, o volume do bolo fecal reduzido, fezes endurecidas em 25% das evacuações, esforço para evacuar em 25% das evacuações, também evacuação incompleta em 25% das evacuações. Então, desses 5 aí, a gente precisa ter pelo menos 2 critérios diagnósticos durante mais de 3 meses. E também saber diferenciar a constipação primária da constipação secundária, tá? Lembrar que a primária é aquela mais funcional, enquanto que a secundária é aquela mais orgânica, tem uma causa mais estrutural que está causando essa constipação. Então, espero que tenha gostado. Já tirou o print? Já tirou? Bora lá para a próxima aula.